de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. E para tanto eu gostaria que aqueles irmãos que podem, por favor, vamos ficar de pé nesse instante, enquanto nós vamos iniciar cantando, louvando o nome do Senhor. Muitas vezes parece que nós nos habituamos a estar num culto de domingo à noite. Isso é um hábito, principalmente para o lado de cá, né, do mundo, né? Já no hemisfério norte os cultos são pela manhã, mas no nosso caso os cultos são à noite, no domingo à noite. Mas independente de horário, de tempo, independente de que horas isso acontece, nós precisamos refletir seriamente o que realmente é culto de louvor, culto de adoração ao Senhor. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus com muitos pensamentos. Aliás, se passamos a tarde enchendo nossa mente, né, com as coisas deste mundo, certamente que nós vamos vir para cá e às vezes o culto nem vai ser tão agradável assim. Mas certamente que se nós preparamos o nosso coração para esse momento, para esse tempo, certamente coisas dos céus nós ouviremos aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Como eu não passei a tarde com você, meus irmãos, não sei o que você fez durante o dia. Talvez você se preparou para estar aqui, talvez não, né? Talvez você veio direto de algum outro ambiente, não sei. O que eu quero te convidar nessa primeira oração, nesse primeiro momento do culto, é que realmente nós possamos dar liberdade à ação do Espírito Santo. Segundo lugar, que as coisas que realmente talvez nos preocupam e nos perturbam e até quem sabe impede quem sabe a ministração do Senhor sobre nossa vida, por conta de alguma preocupação, de alguma ansiedade, que seja nesta hora deixado aos pés do Senhor, em nome de Jesus. E isso é uma tarefa nossa, não é tarefa do pastor, não é tarefa do pregador, não é tarefa do grupo de louvor, não. Isso é uma tarefa minha, de deixar as minhas ansiedades, as minhas preocupações aos pés de Cristo. Amém? Como eu falei, eu não sei o que você fez durante o dia, e talvez você não se preparou, ou quem sabe até estava desejoso de se preparar para estar aqui, mas por conta de alguma ansiedade, de alguma tribulação, de algo que tem lhe incomodado, eu quero te convidar nesse momento, querido, a entregar aos pés de Cristo, em nome do Senhor. Ele é o sumo pastor. Não é à toa que Davi expressa essa grande verdade: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará, ou eu não tenho falta de coisa alguma, em outra tradução. Portanto, eu gostaria que você nesse instante, querido, fechasse seus olhos. E eu gostaria, amado, que você não ficasse ouvindo a minha oração aqui, mas eu gostaria, com a liberdade que o Senhor Jesus, Ele conquistou através da cruz do Calvário, e Ele rasgou o véu de alto a baixo, o próprio Deus fez isso, conforme a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que o Senhor, Ele nos consagrou através do véu, que é a sua carne, segundo o que está escrito ao autor a carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 19. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Peça ao Senhor: dá-me um coração, Senhor amado, realmente como uma terra fértil, para receber a Tua palavra. Senhor, não gostaria que minha oração, ou até mesmo que talvez este momento, esta 1h30, 2 horas que vou passar aqui em adoração, em culto ao Senhor, seja impedido por causa de mim mesmo, de uma preocupação, de uma ansiedade. Eu quero te convidar, querido, a você agora, com os olhos fechados, entregar isso nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Aleluia. Você ansioso, preocupado, não vai poder resolver absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Se a ansiedade resolvesse nossos problemas, certamente não teríamos problemas, porque o mundo, o ser humano, na sua essência, ele é ansioso, ele é preocupado. O próprio Jesus fala isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas,
sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Aleluia. Fale com Deus nesse instante então, querido. Fale com o Senhor. Aleluia. Num gesto de rendição, se você deseja erguer suas mãos aos céus, você pode fazer isso. Senhor, eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor amado, a minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, as minhas preocupações, os meus problemas. Diga isso, querido, ao Senhor, não a mim. Você que está em casa, que nos assiste online, você está convidado também a fazer o mesmo. Entregue nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, querido, aquilo que preocupa o teu coração. Você preocupado não vai poder resolver absolutamente nada, mas o Senhor, que é o justo juiz, o Senhor sobre os céus e terra e mar, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, esse sim tem nas mãos todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Aleluia. E nada acontece fora da sua vontade ou por acaso. Entregue nas mãos do Senhor. Sim, Deus, nós oramos a Ti nesta hora, Pai, e reconhecemos a grandeza do Teu nome. Reconhecemos, ó Pai amado, que a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. É por isso que nós erguemos as nossas mãos aos céus e declaramos, ó Pai, a Tua santidade, e declaramos o Teu poder, Senhor, e declaramos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos. Senhor amado, não há em nós, ó Pai, força para resolver alguma situação, nem as grandes, tampouco as pequenas, mas é no Senhor, ó Pai, que nós nos aconchegamos e nós buscamos, ó Pai, a sombra do Onipotente. É no Senhor, é no Senhor. Por isso eu peço nessa hora, Deus querido, que toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que inquieta a nossa alma, seja um casamento, seja com um cônjuge, seja com os filhos, seja no trabalho, eu não sei, Senhor, nós queremos nessa hora entregar a Ti, Senhor, entregar ao Senhor, colocar diante do Senhor, porque esse tempo, Deus, que nós queremos estar aqui, Senhor, seja realmente um tempo para que nosso coração, nosso ouvido esteja sensível à voz do Senhor e aquilo que Tu queres ministrar conosco, Pai. Enquanto nós, ó Deus querido, filhos, filhas do Senhor, nos curvamos em adoração, em rendição, em louvor, ó Deus, em adoração ao Teu santo nome. Aleluia. Nós, ó Pai, nos curvamos diante da Tua presença e do Teu senhorio. Vem neste lugar esta noite. Assenta-se, Senhor amado, ó Deus querido, que realmente, ó Deus, haja uma manifestação toda especial do Senhor. Nós queremos, ó Pai, que se uma presença, ela precisa ser real, é a Tua. Se algo precisa realmente ser notório, seja o Senhor notório, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu gostaria que você orasse assim comigo agora, amado. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Vamos orar com fé. Senhor Jesus, eu quero esta noite entregar ao Senhor todas as minhas preocupações, minhas ansiedades, meus problemas em Tuas mãos. E quero, Senhor, me abrir para o agir do Senhor neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos dizer juntos, amém? Que assim seja, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Que bom que você está aqui essa noite, querido. E eu quero te dar a chance, enquanto nós vamos cantar uma canção a Deus, de você sair do seu lugar e você dar um abraço gostoso, um abraço fraterno. Mas antes disso, eu vi que alguns aqui eu não conheço, pelo menos alguns rostos aqui. Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira? Pode levantar as mãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Lá atrás também mais um amado irmão. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Quem mais está nos visitando? Faça um gesto aí. Mais lá atrás lá.
Ah, sim, Deus abençoe, em nome de Jesus. O nenê lá em cima. Ah, sim, o nenê lá em cima. O nenê daqui a pouquinho vai ser apresentado aqui, vai ficar bem visível para todos. A vocês que nos visitam, queridos, olhem aqui para mim. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque Deus os trouxe a este lugar. E tenho certeza que Deus estará falando e ministrando ao coração de vocês, em nome de Jesus. Nós nos alegramos em extremo por tua visita. Gostaríamos muito que, se você está aqui por Porto Alegre, que venha e esteja conosco aqui em outras ocasiões, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é um só desejo meu ou da igreja também. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, enquanto nós cantamos, nós vamos ter a oportunidade de apertar a mão desses amados irmãos, de dar um abraço fraterno. Vamos cantar o Senhor enquanto isso? E você pode sair do seu lugar, pode dar um abraço fraterno no irmão que está do seu lado e dizer a ele que bom que você está aqui essa noite, querido. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos juntos cantar com alegria e brados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, os nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Aleluia. Vamos cantar ainda o coro dessa canção de novo? Em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria e vamos louvar e vamos conhecer o nome do Senhor. Grande é o teu amor e grande é aleluia. o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, Sim, Senhor. com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais. Senhor, muito obrigado. O louvor oferecemos Mais uma vez. a ti. Grande É o teu amor e grande é o teu Que assim poder seja, Senhor. pra sempre. O Aleluia. louvor oferecemos a ti, com todo nosso coração.
Você pode tomar seu lugar, amado, em nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, louvor, adoração para sempre. Se existe culto, Ele é o centro do culto. Se estamos aqui essa noite, a nossa motivação deve ser uma única, exclusiva: que Jesus seja o centro do início ao fim. A igreja cristã, evangélica, ela tem essa característica cristocêntrica, de Jesus ser adorado, exaltado entre os louvores e seu nome ser sempre adorado. Isso é uma característica da igreja evangélica. Não mencionamos nomes, não importa às vezes, né, quem são os homens, mas importa o único homem, o Filho do homem, o Todo-Poderoso, Cristo Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bênção, glória a Deus. Estamos ainda nesse ritmo de férias. Janeiro e fevereiro é um mês interessante, né? Como disse o pastor Lima, já está aqui há alguns anos, mas não se adaptou a essa realidade, né, do mês de janeiro e fevereiro de Porto Alegre, né? Mas é assim, né? Os irmãos aproveitam, alguns irmãos, para tirar esse tempo de descanso, que é bom, é agradável, é bênção. Aliás, férias eu acho que, sinceramente, né, quem é que não gosta, né, de um tempo de descanso? Nós não podemos tirar férias de Deus, né? Está aqui o casal aqui visitando de Cuiabá, né? Mas estão aí servindo ao Senhor aqui e veio para esse tempo também para louvar e adorar o nome do Senhor. O ruim é quando a igreja tira férias e tem inclusive de Deus. Aí isso é um problema, né? Férias de Deus é desviar o caminho. Não podemos fazer isso, em nome de Jesus. Ontem à noite tivemos um momento muito especial, muito abençoado, na nossa congregação de Tapes. Estávamos ali, né, alguns irmãos aqui da nossa igreja, e tivemos ali então a posse do nosso obreiro, nosso querido irmão Amarildo, que antes era obreiro aqui, sim, porque estava lá em Sertão Santana, Pirapó, né, Linha Nova, Barão do Triunfo. Depois, quando emancipou-se a nossa congregação de Guaíba, então Guaíba então ficou como também responsável pelo campo de Pirapó, Sertão Santana. Mas ele aceitou o desafio, finalzinho do ano passado, para assumir então a nossa congregação na cidade de Tapes. E ontem tivemos um culto muito festivo, muito alegre, muito abençoado. A congregação estava cheia, e eu não posso mentir, né, irmãos? Estava cheia porque tinha muito visitante de outras congregações também, né? Mas o nosso querido irmão tem um grande desafio ali pela frente, e eu estou mencionando isso à igreja, para que a igreja saiba, né, que está então empossado um novo obreiro ali, mas também quero agradecer a Deus, e eu vou certamente aqui falhar se eu começar a citar nomes, mas eu pedi para alguns irmãos aqui, né, que estão aqui, que fossem cooperar conosco na congregação de Tapes, e foram, e cooperaram, e levaram uma palavra lá, e ministraram com aqueles irmãos, e foram bênção na vida dos irmãos ali. Se eu vou citar os nomes aqui, eu vou falhar certamente, mas eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, que durante esses 2 meses, estiveram lá na congregação, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, e multiplique sobre a vida de vocês a graça, a unção do Senhor, e saibam de uma coisa, né? Que no Senhor, o trabalho de vocês, ele não é em vão, não é. Então que vocês recebam uma porção aí dobrada do Senhor, né, vocês que cooperaram, mas os demais irmãos não fiquem ciumados, né, porque a gente está desejando uma porção dobrada do Senhor sobre a vida deles. Vocês também terão a oportunidade, né, de poder cooperar, seja na congregação em Tapes, ou nas nossas congregações aqui em Porto Alegre, no nosso culto aqui na Vila dos Papeleiros, né? Todo mundo tem chance aí, a oportunidade de poder ser servo do Senhor e ministrar segundo a vontade do Senhor. Eu creio que você deseja cooperar, né, irmãos? Dois disseram amém, que coisa boa, né? 2 vão cooperar, amém? Ó, melhorou um pouquinho aí, viu? Melhorou um pouquinho. Eu quero de imediato convidar aqui então o Diego e a Fernanda, que nós vamos ter um momento aqui bastante, eu creio que assim, né, para o pastor é um momento muito feliz, né, muito alegre, muito gostoso. Se tem coisa que tudo que é pastor gosta de fazer é apresentar criança. E batizar também, né? Batizar a gente gosta. Não gosta de fazer ato fúnebre, assim, culto de memória, você não gosta muito. Mas tem que fazer, né? É o ofício, né? Mas é um momento muito especial, que todo pastor, todo servo do Senhor,
participa e gosta, sem dúvida nenhuma, de poder participar, de poder presenciar esse momento. Mas eu não quero convidar só o casal, eu quero convidar também, né, a irmã Magali, a avó. Cadê a nossa irmã? Deus abençoe. Mas eu soube que tem alguns irmãos aqui, os dois nossos irmãos lá de Canoas, né, estão aqui também. Por favor, meus amados, venham aqui como testemunhas desse momento também. Eu não sei se alguém mais veio também como testemunhas. Querem vir? Não, tudo bem, preferem ficar aí sem problema nenhum. Está aqui entre nós então o Noah, nome bonito, né? Nome forte, bonito. Noah Borges Saito. E aí eu fiz uma pergunta, né? Por que é Saito, né? Olha a cara do pai, né? Está explicado por que é Saito, né? Esse casal abençoado, eles são residentes, moram, na verdade, na cidade de São Paulo, mas para os irmãos que talvez já conhecem, mas eu, como estou ainda me identificando aqui, né, com as pessoas, né, é a neta do saudoso pastor João Batista, né? Que Deus abençoe ricamente a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus, né? E a irmã Magali, ou Magali, né? Magali, né? Isso aí. É a esposa também do nosso saudoso irmão Carlinhos, né? Que faleceu o ano passado. Creio que é conhecido de muitos dos nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus. O nosso pequeno Noah está fazendo a sua primeira viagem. Olha que maravilha, né? Veio de São Paulo para Porto Alegre. E a intenção era essa justamente, né? Para ser apresentado ao Senhor. E nós queremos como igreja fazer isso nesse instante, nesse momento. Portanto, eu gostaria, meus irmãos, quem tem as suas Bíblias, por favor, abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. O Noah tem 5 meses atualmente, nasceu no dia 24 de agosto, então, do ano passado, 2016, na capital paulista, na cidade de São Paulo. Mateus capítulo 19, verso 13. Na minha tradução diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Esse texto é um texto clássico, quando nós vamos ter este momento para apresentar, abençoar as crianças. E é tão tremendo a palavra do Senhor, eu já mencionamos aqui algumas vezes, mas apenas a título de pedagogia, né? É importante que nós salientemos mais uma vez, seja para quem está aqui nos ouvindo, seja para quem nos ouve online, que nós não batizamos crianças, porque entendemos que batismo, segundo a ordem de Jesus, é para remissão de pecados. E o Noah, hoje, se eu pedisse para ele fazer aqui, né, sua profissão de fé, certamente vou ficar aqui eu embaraçado, né? Porque ele está dormindo, ele não vai falar nada para mim, e certamente não falaria mesmo, né? E ele não poderia fazer a sua profissão de fé aqui para nós. E essa é uma das razões pelas quais cremos que realmente também Jesus não batizou, mas abençoou crianças. Aliás, se você é um bom leitor da Bíblia, sabe qual foi a idade que Jesus foi batizado? 30 anos, isso aí, 30 anos. Os irmãos não sabiam disso? Tem que vir para a EBD, irmãos, por favor, né? 30 anos Jesus foi batizado, para cumprir a palavra do Senhor. Isso já falamos aqui na outra ocasião. Mas o que me chama a minha atenção, na verdade, é que este trecho da palavra, capítulo 19 do Evangelho de Mateus, tem algo muito curioso inicialmente, que Jesus começa a falar aos fariseus, quando estes lhe fazem uma pergunta acerca do divórcio. Então Jesus começa a lhes explicar, a lhes falar a respeito disso. Logo após esse episódio, nós temos então este fato que nós acabamos de citar aqui, que as crianças se achegam a Cristo, os discípulos de alguma forma impedem, e o Senhor diz: não embaraçem as crianças, não as impeçam que elas cheguem a mim.
O que nós vemos, o que nós podemos talvez aqui rapidamente refletir sobre isso? Há o interesse de Cristo na família. Amém? Alguns dizem que casamento é instituição falida, mas não é. Não é. E que divórcio não há problema nenhum. Aliás, hoje existe o contrato, né? Incrível isso, né? O contrato é, então, enquanto bem serve. Depois que não serve mais, é igual moradia, né? Nós fazemos contrato na imobiliária por 1 ano e depois a gente sai de lá. Isso é contrato. Mas, olhando para a palavra de Deus, nós começamos a analisar não apenas a questão casamento, mas família é algo indissolúvel. É algo que Deus, Ele planejou, Ele abençoou, Ele arquitetou. E quando nós começamos a olhar para o texto de Mateus 19, nós vamos ver essa ênfase, desde o primeiro verso até esse verso que nós acabamos de ler, até o verso 15, Jesus falando sobre essa questão. Família, casamento e depois os filhos. Então, queridos irmãos, e a vocês também, nós temos essa convicção de que ter esse tempo para abençoar a criança, para apresentar diante do Senhor, é algo que nós temos o respaldo da palavra e também o Senhor deseja abençoar. Não é nós, igreja, que abençoamos, mas é o próprio Senhor, porque já neste capítulo nós vamos ver que o próprio Cristo, o próprio Mestre Jesus, Ele está com este anseio e desejo de abençoar o casamento e também os seus filhos. E é o que nós queremos fazer agora em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar de pé mais uma vez? Eu não sei se eu me atrevo a pegá-lo, né? Porque está dormindo tão bem, mas acho que eu vou me arriscar. Vamos orar. Gostaria que você, nesse instante, se pudesse pôr as suas mãos, levantar suas mãos, sinal de bênção, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos, ó Pai, num momento tão solene, tão abençoado, tão especial, apresentar, ó Pai, a vida do Noah, Senhor amado, em Tuas mãos. Senhor Jesus, ó Deus, os seus descendentes, ó Pai amado, sejam abençoados, bem como foram os seus ascendentes, ó Deus. Ó Deus querido, nós queremos, ó Pai, que de uma forma toda especial, ó Deus querido, o Senhor, ó Pai, esteja abençoando de forma plena, tremenda, gloriosa, a vida deste pequeno, Senhor, que ele seja instrumento nas mãos do Senhor, bem como foi seu bisavô, Senhor, ó Deus querido, servo do Senhor, pastor, ó Deus que conduzia, Senhor, também o rebanho do Senhor. Amado Deus e Pai, nós oramos, ó Pai, e apresentamos e dedicamos, ó Pai, esta criança ao Senhor, e queremos que ele venha crescer, ó Pai amado, ó Deus querido, em conhecer, ó Pai, a Tua palavra, e andar nos Teus caminhos, e viver a verdade da Tua palavra, dia após dia, Senhor. Que assim seja, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Nós também desejamos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida destes pais, ó Deus, destes familiares. Rogamos a Tua bênção, para que eles possam também, Senhor amado, servir ao Senhor, ó Pai amado, e educar o Noah nos caminhos do Senhor. Nós assim oramos, para a glória, honra e louvor do Teu santo, poderoso, bendito e eterno nome. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode assentar. Meus irmãos, nós queremos dar continuidade ao nosso culto, e a casa do Senhor também será chamada casa de oração. Eu falei aqui inicialmente, e quando estávamos então na abertura, na introdução de nosso culto, para aqueles que não estavam presentes, que muitas vezes as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas atrapalham até mesmo de nós cultuarmos ao Senhor. Mas temos que nos lembrar também daqueles irmãos
que estão talvez na mesma situação que nós chegamos, mas eu creio que o Senhor já tem manifestado sua graça, seu amor aqui neste lugar, a ponto de tirar toda essa preocupação, essas angústias de nossa alma e nos fazer então fluir no seu Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós queremos ter um tempo de oração, sim, precisamos orar, necessitamos orar pela nossa nação. Estamos vivendo um tempo tão complicado, tão difícil como nação, como Brasil, e nossa oração realmente é em favor de nossa querida nação brasileira. Clamamos a Deus para que realmente o Senhor mude a sorte de nossa nação, em nome de Jesus. Queremos também lembrar de alguns irmãos, né? E esta semana, talvez alguns irmãos não saibam, ou talvez boa parte soube e foi visitar, inclusive a nossa querida irmã Ângela, né? Esteve hospitalizada, bem complicado era a situação, mas para a glória do Senhor ela está em casa hoje, glória a Deus por isso, né? Então nós vamos agradecer também a Deus, não só clamar e pedir, né? Também nesta semana, a nossa Karine aqui do Louvor, né? Ela esteve hospitalizada, pedra nos rins, se não me falha a memória, e hoje ela teve que voltar ao hospital. Então logo antes, um pouquinho antes de chegar aqui, o Júnior pediu então que nós estivéssemos orando, né, por ela, que está agora, né, mais uma vez no hospital, né, numa situação lá, né, que sabemos que quem já passou por isso sabe que é dolorido, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas vamos orar, vamos pedir que Deus esteja abençoando. Mas com a vida da Helena, do bebê, está tudo certo, né? Glória a Deus por isso. Se existe alguém mais que gostaria também de fazer algum pedido especial, por favor, irmãos, tenha bondade. Vamos orar pelo Beto, sem dúvida nenhuma, né? O filho da irmã Beth está hospitalizado, está na UTI, né? Já faz alguns dias, né, minha irmã? Faz umas 3 semanas já, né? Inclusive na quinta-feira a irmã me pediu, né, que algum irmão que pudesse ser doador, não sei se ainda necessita, já está resolvido. Mas se algum irmão é doador de sangue, fale com a irmã Beth no final do culto, porque o Beto, filho da irmã Beth, está hospitalizado, 3 semanas já na UTI, e nós vamos orar, vamos pedir que Deus venha intervir nessa situação, em nome de Jesus. Irmão Arlindo, que está hospitalizado também na UTI, né? Então vamos estar orando também em nome de Jesus. Alguém mais tem algum pedido especial a fazer? Mas para agradecer nós temos muitos motivos de louvor, de gratidão a Deus, e é isso que nós queremos também fazer. Nós queremos pedir sim por esses irmãos que foram mencionados, mas também queremos agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmão João, por favor, gostaria que o irmão pudesse nos conduzir aqui em oração, e gostaria, irmãos, que vocês que podem, fiquem de pé mais uma vez, e nós vamos ter esse tempo para orarmos, para clamarmos ao Senhor. Os irmãos do louvor já podem também, logo após, já estar ministrando louvores ao Senhor, e vamos ter esse tempo então para orar e clamar o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, no nome santo e maravilhoso de Jesus nós oramos, em primeiro lugar, Senhor, para te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar, para adorar e louvar o teu santo e maravilhoso nome. E agora nesse momento de intercessão, Senhor, quando nós nos lembramos dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que estão precisando da tua graça e da tua bênção, muitos são os pedidos, muitas são as necessidades, mas tu, Senhor, és a nossa confiança, tu és a nossa certeza da resposta dessa oração para aquilo que nós precisamos, porque, Senhor, quando tu estendes as tuas mãos, a bênção é recebida com certeza. Então, Pai, estende agora a tua mão, nós te pedimos, sobre essas vidas, sobre essas necessidades. Ó Pai, repreenda as enfermidades, afofa o leito daqueles que estão enfermos no leito da enfermidade, Senhor. Querido Salvador, consola as vidas, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, a dor física, ela nos ataca, mas o sentimento, Senhor, a dor, o sentimento espiritual é muito pior, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, o teu consolo, o teu amparo, Senhor, para essas pessoas que estão precisando, também aqueles que estão online, Senhor, conosco. Encontra, Senhor, com os nossos ouvintes, com os espectadores, para que possam, Senhor, também
ter a certeza que vão receber a tua bênção e que assim o teu nome seja louvado e engrandecido. Nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Se os irmãos preferem ficar assentados por um instante só, tudo bem. Se não, podem permanecer em pé quando nós vamos estar cantando uma canção ao Senhor. Quero pedir que o irmão Jorge, e talvez mais algum irmão, traga aqui o nosso gasofilácio. Irmãos, temos falado isso, temos já de alguma forma ministrado sobre isso. Já falei isso aqui numa outra ocasião, que nós queremos que esse tempo, quando nós estamos ofertando ao Senhor e dizimando, seja um tempo de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Se alguém tem feito isso de forma errônea, é uma pena, porque quem perde é o reino de Deus. Nossa igreja, ao longo desses 90 anos, nossa missão, mais de 100 anos, ela tem avançado e tem expandido porque tem irmãos e irmãs que são fiéis ao Senhor. Estávamos fazendo isso de forma, no momento após que as nossas câmeras eram desligadas, para não trazer nenhum tipo de constrangimento para aqueles que nos assistem, que muitas vezes nem são membros de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. E quero dizer que esse é um momento muito nosso, muito da igreja, daquele que entendeu o Evangelho e que sabe que se hoje ele está trabalhando, está num serviço, é porque Deus o abençoou. Aliás, quem é que garante que amanhã eu estarei empregado, né? Quem é que garante o seu trabalho no dia de amanhã, querido? É Cristo, é o Senhor. E há uma maneira como nós entendemos, e explico isso para aqueles que nos visitam e também para aqueles que nos assistem online, que nós entendemos que quando nós ofertamos, dizimamos, nós fazemos isso com alegria no nosso coração. Para nós não é um peso, não é um fardo. Até porque nós não prometemos que se você dá 10, recebe 100, porque o Evangelho não diz isso, porque a palavra do Senhor ela não cita isso, não, ela não diz. Mas para nós é um privilégio muito grande, quando nós temos recebido do Senhor, o trabalho, o sustento, a provisão diária, e nós podemos de alguma forma contribuir para expandir o reino de Deus, para que haja manutenção na casa do Senhor. E nós temos feito isso ao longo das décadas, ou quem sabe até dos séculos. A igreja evangélica faz isso. Então, querido, você que tem um pouco de compreensão do Evangelho, que talvez tenha sido sacudido, até mesmo ficado um pouco transtornado pelas coisas que você ouve e vê por aí, amado, não deixe que o inimigo roube isso do seu coração. Não deixe, porque isso é um privilégio do cristão, poder ser um ofertante, um dizimista. Isso é uma bênção de Deus, e nós vamos fazer isso com alegria. Você que nos visita, não se constranja, querido. Você fica muito à vontade, muito tranquilo, porque é um momento muito nosso, igreja. Se você entende e quer fazer, fique à vontade. Se você diz assim, não, eu não quero fazer, fique mais à vontade ainda, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, nós vamos vir aqui à frente e nós vamos depositar a nossa oferta de amor, nossos dízimos, em nome de Jesus.
todo sempre vitorioso és. Aleluia, tu és incomparável, Senhor. Incomparável saber, a glória, a justiça reinará, o joelho dobrará. Em ti nós esperamos, a esperança em teu nome, o nome Jesus. Oh, Jesus, em ti confio. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre vitorioso és. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre vitorioso és. Aleluia, Senhor. Cremos em ti, Pai, cremos na tua vitória que foi alcançada na cruz, Senhor. E nós te adoramos e por isso estamos aqui hoje, Senhor, para te render louvor, Senhor, para te levantar no lugar mais alto, Senhor. Tu és a nossa bandeira, tu és a nossa salvação, Senhor. Aleluia. Nossa bandeira é, te exaltamos, Jesus, para todo sempre és Rei, teu reino não tem fim. Nossa bandeira é, te exaltamos, Jesus, para todo sempre és Rei, teu reino não tem fim. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre vitorioso és. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre vitorioso és. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre vitorioso és. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Pai. Exaltamos o teu nome, Pai, e te bendizemos. O Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre a minha, sobre a tua vida. E se tu ainda não tomou essa decisão, ainda é tempo, porque o Senhor quer ser soberano sobre a tua vida. O Senhor é bom, Ele reina. O Senhor reina sobre nós. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. E nós podemos clamar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer situação, porque Ele é Deus. O Senhor é Rei, e é por isso que estamos aqui hoje, para levantar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dEle. Nós estamos aqui e podemos pedir, podemos agradecer, porque temos liberdade diante de Deus. No meio dos louvores, há liberdade
e o Senhor, o Espírito Santo se move no meio dos louvores, e que nós possamos realmente dia após dia ter essa consciência que podemos clamar ao Senhor, podemos pedir, devemos agradecer, porque o Senhor nos ouve, e que nós possamos a cada dia nos render aos pés do Senhor, nos colocarmos diante dEle, porque Ele nos ouve e o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia, continuamos louvando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és Rei sobre tudo e sobre todos, Pai. Santo Deus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós nos lançamos aos teus braços, Pai, nos teus braços de amor, Pai, porque tudo vem de ti, Pai. Porque, Senhor, porque de ti vem todas as coisas, Pai. No nosso respirar, Senhor, o nosso viver, o nosso agir, Pai. Porque de ti, Senhor, para ti, Senhor, e por meio de ti são todas as coisas, Pai. Tudo foi criado, Senhor, por meio de ti e para ti, Pai. E todas as coisas, Senhor, estão nas tuas mãos, Pai. E nada foge ao teu controle, Pai. E nós queremos declarar essa noite, Pai. Nós queremos declarar isso essa noite, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ó Pai. Tu tens, ó Pai, as chaves da vida eterna, Pai. Tu é quem, Senhor, dirige as nossas vidas, Pai. E nós não queremos ignorar a tua vontade, Senhor, mas nós queremos, Senhor, te obedecer, ó Pai, porque a tua vontade é boa, Pai, é agradável, ela é perfeita, Pai. E se não for por ti, ó Pai, ou pela tua vontade, Senhor, nós não temos para onde ir, Pai, não temos para onde correr, Senhor. E nós não queremos nos esconder de ti, Pai. Nós queremos a tua santa presença, Senhor. Queremos adentrar, Senhor, a cada dia a tua presença, Senhor. Queremos nos prostrar diante de ti, Pai, porque toda a glória pertence a ti e somente a ti, Pai. Nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Te exaltamos, Pai. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Só a Ti, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. É isso que nós declaramos essa noite. E queremos declarar para o restante das nossas vidas, ou enquanto vivermos, que ao Senhor pertence a glória, e somente a Ele, porque o Senhor é bom, porque a sua vontade é perfeita, é boa, agradável, e porque viveremos declarando isso, que a vontade do Senhor é boa e a Ele pertence a glória. E gostaria de te convidar para que nós declarássemos isso mais uma vez, que a glória pertence ao Senhor, porque o Senhor já venceu. Ele já venceu lá na cruz do Calvário, e por isso somos livres e podemos declarar isso todos os dias das nossas vidas, que o Senhor é soberano, o Senhor é Rei sobre todos, sobre todas as coisas, e Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Só a Ti, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Pai, te exaltamos, Pai, te agradecemos, Pai, por poder fazer parte da Tua família, Senhor, e porque hoje estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, que Tu possas, Senhor, continuar falando aos nossos corações, através da Tua palavra que vai ser ministrada aqui, Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu tens algo de bom, Senhor, e direto, Senhor, aos nossos corações. Nós te agradecemos e louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Nesse momento que nós vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Alcança aqui o pedestal. Obrigado. Eu quero também declarar que Deus vem abençoar as nossas crianças e as professoras que nesse momento vão estar ministrando, especialmente crianças até 10 anos. Então, em nome de Jesus, estão na bênção para poder ir para seu culto infantil. Em nome de Jesus. Pastor Lima, tenha bondade.
Muito boa noite a todos. A preciosa paz do Senhor esteja conosco, como de fato já está. Também de minha parte, bem-vindos para este culto. E já tivemos a oportunidade de uns e outros se saudarem, estenderem a mão e darem até um abraço. E quem não o fez, ainda poderá fazer no final do culto. A palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, ela não nos é estranha. E eu me recordo, porque anoto, que faz quase 5 anos que eu preguei sobre esse texto, que logo eu vou ler com os irmãos, mas é uma narrativa, e é uma palavra tão especial, e ela continua falando tanto à minha mente, ao meu coração, que assim eu posso declarar que o Senhor me dirigiu para voltarmos a esse texto. Aliás, depois de 5 anos, podemos comer de novo a mesma comida, e que sempre é nova, porque a palavra de Deus é nova, ainda mais pensando nos dias em que vivemos, exatamente nas circunstâncias de apertos, de muita preocupação, de muita luta, de muitas interrogações, e qualquer cidadão brasileiro, especialmente brasileiro, e qualquer cristão há de se perguntar e está se perguntando, afinal de contas, para onde vão as coisas? E como será a saída? Há saída para tudo isso? Pois eu creio que através dessa palavra sobre a qual vamos meditar nesta noite, algumas coisas podem ficar mais claras para nós. Sobretudo, ficar claro que, de fato, como temos sempre ouvido e dito, e repetidamente dito isso ao longo do tempo nas pregações, que o Senhor está no controle de tudo. Não vou pedir para levantarem, já estivemos um bom tempo em pé, mas assentados e assim comodamente em bancos estofados, como são esses nossos agora, leiamos no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós deveríamos ler o capítulo inteiro, pelo menos do primeiro versículo até o versículo 44. Mas não vamos fazê-lo nesta oportunidade para não tomar muito tempo. Vou destacar na leitura alguns versículos e o restante, se assim os irmãos e amigos quiserem, podem ler em casa e acho que vale a pena. Repito o endereço textual. Atos, capítulo 27. E nós vamos ler inicialmente do versículo 21 até o versículo 25. Posso começar? Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. O barco, o navio estava, na verdade, sendo envolvido num tremendo naufrágio e a perda poderia ser total. Comentário meu, antes de continuar a leitura. Continuemos a leitura. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Que palavra linda, né? Apenas o navio será destruído. Pois esta noite, ou ontem à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro ou a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E agora vamos ler ainda um pouquinho mais a partir do versículo 33. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistiu que todos se alimentassem, dizendo:
Hoje faz cerca de 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isto, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Até aí a leitura da palavra de Deus, e como eu disse antes, se quiserem, podem ler e completar a leitura em casa, tranquilamente. O texto nos traz uma narrativa de um naufrágio. Um naufrágio que poderia ter acabado com aquilo que podemos chamar hoje, em linguagem bem compreensível, dano total. Como hoje, um carro, por exemplo, envolvido num acidente, né, pode se registrar como dano total. A situação era, pelo menos tanto quanto eu posso perceber, e acho que vocês concordam comigo, a situação era desesperadora. E quem já se envolveu em algum desastre, especialmente com grandes perigos, pode pelo menos imaginar a situação desses homens, inclusive Paulo, o apóstolo. E hoje, em nossos dias, né, quando eu uso a palavra hoje, me refiro aos últimos dias, mais desastres, aliás, um tremendo desastre, né, que tirou a vida de um ilustre brasileiro, como todos nós ouvimos e assistimos na televisão e assistimos às notícias. Dentro desse navio que estava para naufragar, havia soldados, tripulantes, presos, e também o grande servo de Deus, o apóstolo Paulo. E não foi por acaso que justamente em meio a uma situação tão difícil e tão desesperadora, um homem de Deus estava lá, e amém por isso. E a narrativa, se a gente lê desde o primeiro versículo até o último, a narrativa está cheia de lances e de detalhes. E eu não posso entrar em tudo isso nesta noite, nessa oportunidade. Eu repito que esta viagem poderia ter acabado com dano total. E quando eu digo dano total, eu estou pensando especialmente nas vidas, além do navio e da carga. Mas graças a Deus, nesse navio havia um homem que fazia toda a diferença. Nesse navio, envolvido num tremendo desastre, havia um homem diferente, totalmente diferente dos demais, diferente dos soldados, diferente dos tripulantes outros, diferente dos presos outros, porque ele também ia como um preso. E mais tarde ele diz: eu, Paulo, preso do Senhor, não por ser um bandido, não por ser um assassino. Naquele momento tinha sim cometido banditismo antes, mas agora era um novo homem, uma nova vida, mas preso, estava sendo levado para ser apresentado ao imperador. E esse homem era diferente. E eu descubro aqui, neste homem, exatamente nessa situação tão tremenda e desesperadora, 3 importantes atitudes, que eu digo, atitudes marcantes numa situação desesperadora. Louvado seja Deus, que uma pessoa, seja homem, seja mulher, seja um jovem ou mais velho, que uma pessoa como Paulo, e logo em seguida vamos ver de que se trata mesmo, que atitudes são essas, que toda pessoa que numa situação tão difícil como essa em que estava metido o apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem, uma pessoa que pode dizer o que ele diz, faz diferença. E desde já eu digo para mim mesmo, que eu possa também ser uma pessoa dessas,
que você possa ser uma pessoa dessas. Atitudes marcantes e positivamente marcantes, porque esse é um detalhe muito importante. Esse homem se chama Paulo, ele é pregador do Evangelho de Jesus Cristo, tinha sido antes um perseguidor dos crentes, mas agora transformado, uma nova vida e um novo homem, também tinha uma nova tarefa, e nessa tarefa ele foi muito fiel, graças a Deus. Também e exatamente numa circunstância difícil. Aliás, esse é um detalhe muito, muito importante. Ser fiel e cumprir a sua tarefa, não só em tempos de bonança, em tempos fáceis, mas ser fiel e cumprir o seu ministério e cumprir a sua tarefa exatamente em meio a situações desesperadoras para os outros, mas não para o crente em Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos ao ponto. 3 atitudes marcantes num momento muito difícil e desesperador. Em primeiro lugar, e notem bem isso, uma atitude de encorajamento. E o texto diz isso, ipsis literis, né? Ou seja, literalmente. No momento em que todos estavam já desanimados, tão desanimados que inclusive já nem queriam mais comer, e falo um pouquinho mais sobre isso, este homem de Deus tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de encorajamento. Tenham coragem, tenham ânimo. E ele inclusive justifica essa sua palavra de encorajamento. Primeiro, porque de fato ele tinha uma experiência muito pessoal com Deus. Pessoas que têm experiência pessoal com Deus podem ser essas que estão em condições de encorajar outros. E também porque ele tem de fato, eu chamaria assim, uma comunicação muito gloriosa. Me chama muito a atenção. Este homem, Paulo, nessa situação desesperadora dos outros, ele tem uma gloriosa comunicação, e ele tem uma gloriosa mensagem. Quando ele diz, tenham coragem, não é apenas um blá blá blá, e não é apenas uma espécie assim de bater nos ombros, já vai dar certo, de alguma forma vai dar certo, é muito mais do que isso. Já é importante que a gente possa até, quem sabe, bater no ombro do outro que está desanimado e dizer, vai dar certo, de alguma forma, é muito mais do que isso. Paulo tinha uma experiência pessoal com Deus, e ele tem uma palavra realmente inspirada pelo Espírito Santo para dizer, tenham coragem, porque nenhum de vocês perecerá. Glórias ao Senhor. Isso faz toda a diferença, concordam comigo? Isso faz toda a diferença. Profecia, sem dúvida, profecia que se cumpriu muito logo. Às vezes as profecias nós temos que esperar muito tempo para que se cumpram, e algumas se cumprem, dá para dizer na hora, aqui e agora. Isso pertence ao Senhor. Ah, que palavra linda! Ah, que palavra tremendamente, um bom sentido do vocábulo, tremendamente boa, que é aquela palavra que eu, que você e todos nós crentes deveríamos ter numa hora como essa ou parecida como essa. Posso ouvir a mim para isso, irmãos? Num mundo conturbado, num mundo onde as pessoas estão tirando a própria vida, num mundo onde as pessoas estão desesperadas, e há muitas razões para isso, graças a Deus que não há só um homem e uma mulher, mas sim, deve haver muitas pessoas, uma igreja inteira no mundo, assim se espera e assim deve ser, tem que ter essa palavra de conforto, deve ter essa palavra de encorajamento, e muitas pessoas vão depender disso. Quem sabe nesta próxima semana, a partir de amanhã, segunda-feira, alguém precisará desta palavra de encorajamento, porque para desencorajar e dar um pontapé e colocar a pessoa mais no fundo do poço, disso existe bastante, mas somos chamados para encorajar e para dizer, não tenham medo, não percam o ânimo, mas com essa fundamentação espiritual, baseado numa experiência pessoal com Deus. Amém? Repito,
Muitas pessoas estão precisando dessa palavra. Muitas pessoas estão já à beira do precipício. Mas pode e deve entrar aí aquilo que a Bíblia chama o ministério da consolação, o ministério do conforto, que é muito mais do que meras palavras e do que vocábulos bonitos e escolhidos, mas é uma ação poderosa do Espírito Santo, que passa inclusive pela tua boca, pela minha boca, pela tua mão e pela minha mão, se assim Deus nos permitir. Se assim Deus quiser dispor de nós e fazer de nós seus pobres e ao mesmo tempo importantes instrumentos, se é que estamos nas mãos desse Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda quando alguém tem uma palavra de consolação. Que coisa linda e necessária e gloriosa quando alguém pode de fato não só colocar a mão em cima da cabeça de alguém ou no ombro, e há até essas expressões populares e muito lindas, né? De colocar a cabeça no ombro, e até uma antiga melodia, não sei se era porque era uma marchinha, o que era, mas todos nós mais velhos nos lembramos daquela música e melodia muito popular, né? Encosta a tua... não conhece, né? Mas é tão bonito, embora venha vindo lá do mundo secular. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E quantas pessoas estão dependendo disso? Nesses dias exatamente, nestes últimos dias, nessas últimas semanas, isso tem movido muito a minha cabeça, o meu coração e o meu pensamento. Se eu pudesse ser usado por Deus para levar o conforto e a consolação no momento certo para uma pessoa certa, ou seja, necessitada disso, eu agradeceria muito ao meu Deus. E certamente não estou sozinho nisso. Creio que todos nós percebemos que já é mais do que hora que nós peçamos a Deus que faça de nós seus bons instrumentos. Porque o mundo está em apuros. O mundo está num desespero tremendo. Mas crentes em Jesus, a igreja verdadeiramente cristã, ela tem um poder nas suas mãos, que não é um poder mágico, que não é uma fórmula mágica, é muito mais do que isso. Ela tem o poder do Espírito Santo. E ela serve um Deus que de fato é diferente de todos os outros deuses. Aliás, e eu quero destacar muito isso ainda um minutinho, observemos agora já num segundo aspecto, observemos agora uma segunda atitude desse servo de Deus, que eu chamo de atitude de testemunho e fé. Paulo diz, observe bem as palavras, o vocabulário deles: o Deus a quem pertenço, a quem eu sirvo, eu confio nele. Amém? Olha, essa canção de Paulo, ela é tão preciosa, mas ela é tão preciosa mesmo, que eu gostaria de pedir, e ninguém obrigado a fazê-lo, para que vocês dissessem comigo, repetissem o que o Paulo disse. O Deus a quem pertenço, a quem eu sirvo, eu confio nele. Eu até queria chamar essas palavras, aí eu já vim do campo da homilética, né? Que nos fala de palavras-chave, eu queria chamar exatamente assim, declarações chaves, palavras-chave de um homem de Deus numa hora tremendamente necessitada desta palavra e dessas declarações. Essas palavras, essa declaração de Paulo, ela deve ter soado assim muito especial, algo muito especial aos ouvidos daqueles seus companheiros de viagem, porque eram pagãos, que estavam acostumados a servir e adorar 1000 deuses, romanos, gregos, babilônios, egípcios, adoravam 1000 deuses.
A mitologia fala disso, né? Mas Paulo diz: o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, ou adoro, como diz outra tradução, acho melhor a palavra servir, o Deus em quem eu confio. No meio de tantos deuses que as pessoas que estavam ali no navio criam, eram seus deuses pagãos, Paulo declara, e é uma declaração teológica, né? Aqui nós temos uma declaração teológica, bíblica: existe só um verdadeiro Deus, amém? E bem-aventurado aquele que serve a esse Deus único, bem-aventurado aquele que pode dizer: eu pertenço não a deuses, mas àquele único verdadeiro Deus, e nele eu confio. Um Deus único, um Deus unicamente verdadeiro, e a esse Deus Paulo declara que ele pertencia. Fico me perguntando quantos milhões de pessoas, né, ainda não podem dizer isso. Quanta gente por este mundo afora ainda não pode até esse momento dizer: esse único Deus é aquele que eu conheço, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, e também, como Paulo diz aqui, é nele quem eu confio. Ou seja, um Deus pessoal, não um Deus impessoal, um Deus pessoal, um Deus relacional. O que é isso? Um Deus relacional, não um Deus dos deístas do século 17 e 18, que diziam e afirmavam: existe Deus, não vamos dizer que não existe, mas depois de ele ter criado o mundo, tudo que ele criou e fez, ele se retirou e deixou o mundo atirado ao seu próprio caminho, à sua própria sorte. Não é esse o Deus da Bíblia, e não é esse o Deus de Paulo, e não é esse o Deus da igreja cristã. Não, absolutamente não. Um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus comunicativo e um Deus comunicador. Aleluias por isso. Quem lê a Bíblia, desde o Antigo Testamento, atravessa os 66 livros da Bíblia e descobre isso cada vez mais e repetidamente. O Deus da Bíblia é comunicador, é um Deus relacional, é um Deus que quer e deseja profundamente que os homens por Ele criados se relacionem com Ele, falem com Ele, porque também Ele de sua parte fala com os homens. E como diz a carta aos Hebreus, numa das declarações mais fantásticas a respeito da revelação e da fala de Deus, Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado antigamente pelos pais e pelos profetas, agora nos últimos dias nos falou através do seu próprio Filho. Revelação maior, revelação máxima. Jesus é o ápice, o ponto mais alto, é o top, para usar uma palavra que todo mundo usa hoje, né? De toda a revelação de Deus. E Jesus pôde dizer e disse com todas as letras: quem me vê a mim, meu Pai. Porque Filipe de repente assim pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não conheces isso? Não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois lá estava a bordo, num navio que estava naufragando, que de fato ia se quebrar, o trigo, a carga ia se perder, as vidas não se perderiam, 277 pessoas. Lá estava um homem que conhecia esse Deus, que se relacionava com esse Deus, e que podia dizer assim, como de fato disse. Preste bem atenção: um anjo do Senhor esta noite falou comigo e me trouxe essa mensagem, essa comunicação, que nenhuma vida vai se perder.
Vocês creem nos anjos? A Bíblia fala de anjos. Anjos têm algum ministério junto aos homens? Tem. Não adoramos anjos, isso é proibido do ponto de vista da Bíblia. Não fazemos orações aos anjos, mas o autor de Hebreus diz que eles são ministros da parte de Deus a favor dos santos. Mas nós não adoramos anjos, nem mesmo fazemos a oração, nem mesmo a esse chamado anjo da guarda, embora a Bíblia diz, o salmista disse, que o anjo do Senhor se acampa ao redor de quem? Daqueles que o temem, os guardam. Mesmo assim, não há nenhuma fundamentação bíblica para fazer oração para os anjos, para pedir ajuda aos anjos, e não pode ser assim como alguém, muitos anos atrás, num culto, colocou uma cadeira e disse: essa é a cadeira para o anjo de Deus se sentar. Não precisa de cadeira, e também não vai se sentar, não. Fechando esse parênteses, todavia fique bem claro para nós que Deus sim tem os seus mensageiros para vir ao nosso encontro de alguma e de outra forma. Agora, às vezes, eu não me canso de pregar isso por este Brasil lá fora, eu digo Brasil lá dentro, meus amigos, eu não me canso de repetir isso. Às vezes, nem é um anjo vindo dos céus, nem é um ser celestial, é alguém de carne e osso que Deus coloca do teu lado, ao meu lado, para ser uma espécie de anjo de Deus e ministrar em meu favor e teu favor. Posso ouvir o amém? É uma pena que às vezes a gente nem reconhece esses anjos de carne e osso, que representam, inclusive, efetivamente, praticamente, para todos os efeitos práticos e reais, nada de ficção, representam a mão de Deus, a ajuda de Deus e a bênção de Deus para pessoas, para homens tão necessitados como todos nós. Talvez eu pudesse, e quero dizer isso aqui com todas as letras, que Deus tivesse misericórdia de nós e nos abençoasse para que nós pudéssemos de alguma forma ser essa espécie de anjo de Deus para servir a favor e em favor de muitas pessoas. Amém? Amém mesmo, irmãos? O mundo está precisando, as pessoas ao nosso redor estão precisando, os domésticos da fé estão precisando, as pessoas não cristãs estão precisando, e é muito lindo, mais do que lindo, é muito glorioso, é muito edificante, quando alguém que não pertence à comunidade cristã evangélica, mesmo assim, sabendo que a igreja ora, e que os cristãos contam com esse Deus de Paulo, vem e pedem: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu parente, porque a gente sabe que a oração de vocês é ouvida pelo Deus de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não é para orgulho de ninguém, muito ao contrário, é para nós dizermos, batendo no nosso peito: Senhor, não merecemos nada, mas a glória é tua. E também é realmente algo simplesmente fabuloso, que Deus pode nos usar como pessoas tão frágeis, pecadores salvos, mas mesmo assim pecadores, miseráveis, e todavia agora no caminho do Senhor, nas mãos do Senhor, numa situação difícil, num barco que está para naufragar, Deus pode nos usar e pode nos fazer os seus instrumentos, e até mesmo de seus anjos. Amém? Uma última atitude, um último tópico para a gente meditar uns minutinhos rapidamente: atitudes práticas. Meus irmãos, nos últimos tempos eu também tenho meditado muito sobre isso, o aspecto prático da fé cristã. Amém? A fé cristã não fica lá nos ares, a fé cristã não fica lá nos páramos celestiais, palavra bonita, poética, né? A fé cristã não fica lá nos lugares que nós ainda nem conhecemos, ela procede de lá, ela é proveniente de lá,
ela é gerada lá, através da presença do Senhor e através da sua palavra e do seu Espírito Santo, quando vem aqui ao meu coração, a minha mente trabalha em mim. Mas a fé cristã não fica lá nos páramos celestiais, eu repito. A fé cristã, ela é efetiva e prática. O cristianismo não é nenhuma doutrina fanática que ignora as necessidades físicas e humanas. O cristianismo fala da eternidade, o cristianismo fala da vida transcendental, o cristianismo fala de um Deus eterno, o cristianismo fala de verdades que nós nem sabemos explicar, verdade eterna, mas o cristianismo também fala das coisas bem palpáveis. Estou sendo claro? Estou sendo compreensivo? O cristianismo fala de necessidades básicas, daquilo que nos aperta a goela, como diz o gaúcho. E olhem o detalhe. Uns quantos dias, se eu li bem, entendi bem, 14 dias, né? Os marujos, desesperados, já não comiam pão. Sim, a gente sabe, em situações difíceis se perde o apetite. Não tem nada de novidade nisso, né? São as nossas mazelas humanas. E eles estavam jejuando. Meus amigos, segundo a Bíblia, tem tempo, lugar, ou especialmente tempo e situações específicas para fazer jejum. Jejum e oração é receita bíblica para determinadas ocasiões. E funciona, glórias a Deus. Funcionou no Antigo Testamento, funciona no Novo Testamento. Segundo as prescrições judaicas e segundo os ensinos do próprio Senhor Jesus, Paulo sabia do jejum e também praticava o jejum. Mas exatamente agora, o Paulo, que conhecia o jejum, que ele mesmo praticava o jejum e muitas orações, agora ele diz assim: homens, comam. Esse é o detalhe prático. Essa é a praticidade do cristianismo. Como eu disse e repito, que também olha para as necessidades aqui e agora, do momento. E aliás, é difícil muitas vezes convencer uma pessoa da existência de Deus se ela está numa miséria e eu não dou um pedacinho de pão, né? Nunca me esqueço, contei para vocês isso faz tempo atrás, repito, e não estou caduco, repito pedagogicamente, estou bem consciente disso. Na Segunda Guerra, na última Guerra Mundial, um soldado que estava morrendo de frio, morrendo de fome, achegou-se a ele o capelão, e quando o capelão se achegou a esse homem morrendo, moribundo praticamente, de frio e de fome, o moribundo já foi dizendo: Deus não existe, fora com isso. Aí o capelão tirou a sua capa, tirou a sua túnica, puxou do seu, como é que se chama, eu não fui militar, do seu cantil, né? Cantil? Aquilo que o soldado usa especialmente quando vai para as manobras e leva água, né? Cantil. Tirou o seu cantil, puxou da sua mochila um bom pedaço de pão, estendeu para o moribundo e disse: aqui, beba, você está morrendo de sede, coma, você está morrendo de fome. Aqui está um abrigo para você. Quando o moribundo recebeu tudo isso, ele disse: agora eu sei que Deus existe. Cristianismo prático, possam ver amém? Cristianismo que funciona em cima das necessidades humanas. Deus não ignora isso. Agora comam, gente. Vocês já estão há 14 dias em jejum. Jejum tem a sua hora, jejum tem a sua motivação especial. Agora é a hora de comer. Mas, meus amigos, com outro detalhe: não sem primeiro dar graças. Está no texto. Primeiro Paulo, como representante do reino de Deus, como representante do evangelho verdadeiro, como pregador do evangelho verdadeiro, como aquele homem que estava sendo usado naquele momento tão tremendamente sério para ajudar outras pessoas e levar o consolo e também o consolo prático,
ele não deixou passar despercebido. Primeiro, antes de comer, deu graças. Você dá graças sempre primeiro antes de comer? Cada um responda para si. Graças pelo alimento, graças pela roupa que você veste, graças, para ser bem prático, né, pelo seu emprego e seu ganha-pão, graças por tudo isso que Deus todos os dias lhe dá. Pergunta a mim mesmo, cada um leve a pergunta para si, nunca sem deixar de dar graças, porque tudo vem do Pai das luzes, e tudo vem do Pai celeste, que, como Jesus disse, cuida dos passarinhos, cuida dos pardais, e muito mais também vai cuidar de vocês, dos seus filhos. Aleluias por isso. Mas eu vejo, meus amigos, além desse pão material físico, que agora, com a bênção que Paulo expressou e pronunciou, vai ser distribuído para os marujos que estão morrendo de fome. E o texto diz, acabamos de ler e ouvir, que eles todos comeram, se animaram e saciaram naquele momento a fome. Eu vejo mais do que esse pão físico. Eu vejo sim também aqui o pão verdadeiro, o pão da vida, que estava representado sim na atitude corajosa de fé, de testemunho de Paulo, porque de fato Paulo estava ali distribuindo também, sobretudo, o pão da vida. Evangelho verdadeiro é este. Igreja verdadeiramente cristã é esta, que leva, sim, aquele pãozinho para saciar a fome do ponto de vista material e físico, mas, sobretudo, leva o verdadeiro pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus. E para concluir, embora o texto ainda nos dê muitas outros lances interessantes para comentar, para concluir, eu acho que a gente pode tirar deste episódio uma lição principal para nós hoje, aqui e agora. Escute bem, quando alguém tem algo a entregar da parte de Deus a outras pessoas, e principalmente em situações muito difíceis, quando alguém tem algo para dar em nome de Deus, em nome de Jesus para as outras pessoas, então Deus pode colocar aquilo que eu falei antes, palavras-chave, poderosas palavras-chave nos nossos lábios. E aí eu posso dizer, e você pode dizer, e todos nós poderemos dizer, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, eu confio nele. E isso se torna então um poderosíssimo testemunho de fé, e que pode mudar a situação. Graças a Deus, e eu estou encerrando, graças a Deus, o Senhor dos céus e da terra, este Deus a quem Paulo pertencia, diz ele, e este Deus a quem todos os verdadeiros crentes pertencem, é poderoso para mudar o curso das coisas. Amém? As coisas poderão estar muito ruins, e aos olhos dos homens, e na percepção humana, indo de mal a pior, mas Deus pode intervir, e Ele pode mudar o rumo das coisas, e Ele tem feito isso ao longo de todos os séculos, e fez isso naquela ocasião, e faz isso ainda hoje, se lhe aprouver, se for o seu plano, se for a sua divina vontade, como inclusive o dirigente de louvor tanto ressaltou nesta noite. Meus amigos, Deus pode tudo. Posso ouvir amém para isso? Só não pode o mal. Tem uma única coisa que Deus não pode, Ele que é o Todo-Poderoso. O que Deus não pode, irmã Ariane? Não pode fazer o mal, porque Ele é o bem. Ele é a essência do bem. Ele é também a revelação do bem, especialmente na pessoa de Jesus. E Ele também nos capacita para praticarmos o bem e sermos instrumentos, como Paulo foi naquela ocasião. A pergunta que fica no ar, e mais do que ficar no ar, que deve ficar bem pertinho do meu coração e da minha mente, é esta, simplesmente esta: será que Deus pode ainda hoje nos usar de alguma forma para nós sermos um testemunho de fé, para nós termos atitudes assim tão lindas,
atitudes tão marcantes em horas difíceis, a resposta só pode ser uma: Deus pode. Deus pode. E até ouso dizer, e Deus quer. Vai depender muitas vezes de nós mesmos, mas sobretudo da sua divina soberania e da sua graça inconfundível e maravilhosa. Fiquemos um minutinho em pé agora. E eu me sinto bem à vontade como pregador do Evangelho. E tendo eu mesmo sido impactado por este texto mais uma vez em casa, lendo e estudando este texto e ouvindo a palavra de Deus neste texto, eu me sinto à vontade para lhes perguntar neste final de culto: você gostaria de dizer para Deus nesta noite: Senhor, faze-me um instrumento, como fizesse de Paulo, numa situação, quem sabe, tão difícil para outras pessoas, faze-me de mim um instrumento, de modo que eu possa também tomar atitudes como estas de Paulo, e realmente ser uma bênção para, quem sabe, muitas pessoas. E hoje eu quero fazer diferente, quero fazer isso muito solenemente, com muita consciência do que estamos fazendo. Eu quero que, se você tem esse desejo sincero, e crê nessa palavra, porque Paulo diz: eu confio nesse Deus, é o Deus a quem eu sirvo e é o Deus a quem eu pertenço. Se você de fato tem esse desejo sincero, eu quero que você venha aqui à frente e aperte a minha mão. Alguma vez eu já fiz isso. Eu quero que você venha aqui e aperte a minha mão. Neste momento representamos a pregação do Evangelho, representamos a agência do Evangelho, e esse aperto de mão é apenas um símbolo. É carne e osso, cristianismo prático. Se você quer e deseja isso, venha mais para perto de mim, aperte a minha mão. Aperte a mão também do pastor Gerson, que é o nosso companheiro. E fica aqui. Não se constranja. Mas como é que você me apareceu hoje? Que bom vê-lo. Tanto tempo que a gente não se encontra. Deus te abençoe. Quer vir apertar a minha mão? Pode vir. Claro. Para a gente poder apertar a mão de vocês. Meus irmãos, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de solenidade. Vocês concordam? Fica mais solene. Não fica uma coisa assim bagatelizada. Então, vamos apertar a nossa mão aqui, em nome de Jesus. Você está dizendo com esse aperto de mão: eu quero. Eu quero. Deus pode fazer de nós um instrumento. Pode nos usar. Estamos essa segunda-feira. E Ele pode fazer coisas. Se pelo menos a gente tiver uma boa palavra de ânimo, de encorajamento, e dizer: meu amigo, minha amiga, não desanime, não está tudo perdido. Então valeu a pena essa mensagem. Não tem mais ninguém para apertar minha mão aqui? É um momento muito solene. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Quando voltarmos para casa e iniciarmos amanhã a semana prática do dia a dia novamente, que este evangelho prático possa funcionar. Vocês me ouviram bem? Eu me fiz entender bem? A palavra de Deus está clara? O evangelho prático, carne e osso. E tudo mais que vai acontecer pertence ao Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, a quem nós amamos, que é o nosso único e verdadeiro Deus. Agora sim, podemos levantar nossa mão, se quisermos, lá no nosso lugar mesmo, estamos, com a mão levantada, clamarmos ao Senhor, e orarmos e pedir: Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, usa-nos, Senhor, de alguma forma,
como usaste o teu servo Paulo. Não precisa ser apóstolo para ser usado por Deus. Você pode voltar para casa hoje animado e convicto dessa verdade. Deus pode te usar. Senhor, nós estamos comovidos com a tua palavra. Numa situação desesperadora, quando 270 pessoas estavam a perigo, e iam naufragar, mas não foram, porque tu colocaste a tua mão e usaste o teu servo Paulo como tua testemunha de fé, com atitudes práticas, animadoras, com uma palavra dos céus, uma palavra que o anjo mesmo veio do Senhor, da parte do Senhor, e disse: ninguém vai se perder, nenhuma vida se perderá. E para a honra e glória do teu nome, nós queremos dizer nesta noite: Senhor, nós cremos em ti, com toda a nossa miséria pessoal e com todas as nossas fragilidades e incredulidades, mesmo assim declaramos: Senhor, nós te pertencemos, e nós somos teus, e nós cremos em ti, Senhor, nós confiamos em ti, Senhor, e por isso não precisamos nos desesperar. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Foi este o recado que Deus me deu para transmitir a vocês nesta noite. Que o Senhor nos ajude e que a palavra dele fique falando conosco também durante a noite. Podem se assentar. Muito obrigado. Deus a todos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos realmente servos que tenham atitudes e que realmente possam manifestar esse evangelho prático de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Que bênção. Eu quero dar aqui breves avisos. Na verdade, os nossos avisos nesse período de janeiro e fevereiro, eles são os rotineiros, os mesmos. Então, creio que os irmãos já sabem, mas para aqueles que nos visitam, toda terça, 19h30, nós temos reunião aqui, culto, sim. Neste mês de janeiro e fevereiro, nós não estamos focando aqueles estudos temáticos, mas temos aproveitado aqui realmente alguns pregadores para ministrarem a palavra do Senhor. E cada terça-feira temos alguém diferente ministrando conosco. Nessa próxima terça-feira, se você vier, você vai saber quem vai falar. Quinta-feira, 19 horas, culto de oração. Momento que nós estamos para orar, interceder, buscar a presença de Deus. E às 20 horas, os jovens, nesse período de janeiro e fevereiro, têm o seu culto também, quinta-feira. No sábado, às 15 horas, é o nosso culto junto à Vila dos Papeleiros, ou Santa Terezinha. Eu falo tanto papeleiro que eu me esqueço até do nome. Santa Terezinha, isso aí. E todo sábado, às 15 horas, nós temos o nosso culto ali também. São esses os nossos avisos. Eu quero avisar algo aos irmãos, que o nosso recesso da EBD está chegando ao fim. Então, primeiro domingo de fevereiro, portanto, próximo domingo 29, no outro domingo, então nós retomamos a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. Quero também lembrar os irmãos, nosso pastor que estava aqui conosco, atualmente o presidente da CIB, não é o presidente da igreja, mas o presidente da CIB, pastor Marcos Elias, ele estará tomando posse, na verdade, junto à igreja de Água Rasa, São Paulo, neste próximo domingo, e o pastor Lima estará neste culto de posse do nosso querido pastor Marcos. Se algum irmão deseja transmitir aí uma saudação através do pastor, por favor, erga a mão, a outra também, e vamos aplaudir Jesus. Que bom. Pastor Lima é portador de uma saudação da igreja Betel aqui de Porto Alegre, então, à igreja de Água Rasa, a igreja de São Paulo, e também ao pastor Marcos Elias. Irmãos, nós vamos cantar uma canção antes de nós encerrarmos o nosso culto, sugestivo, que é justamente o número 62, leva tu contigo o nome.
Amém? Irmã Eliane, quer tomar ali o piano para a gente? Pode ser? Sem a música não dá. Então tá, quem é que se habilita então a tocar aí? Pode ser... eu vou ter que ler aqui, né? Ou tem como projetar aqui o cântico 62? É possível? Olha aí, já começou a surgir os músicos aí. Tá bom. Vamos cantar essa canção, meus irmãos. Vamos ficar de pé então? E nós vamos encerrar o nosso culto cantando esse louvor do nosso cantor cristão. Nós vamos cantar a primeira e depois a última estrofe desse cântico número 62. Leva tu contigo o nome. Vamos lá. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A quarta estrofe. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Só que nós vamos cantar mais uma vez o coro e vamos cantar com palmas. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tudo o quanto o Senhor tem realmente nos ministrado nesta noite. Somos gratos, ó Pai, por Tua presença, por Tua bendita, poderosa palavra. E nós rogamos, ó Pai, que tenhamos uma semana assim, em Tua presença, desfrutando, Senhor, da Tua comunhão, da Tua companhia, todo dia, Senhor. E agora, Pai, nos conduz de volta aos nossos lares, abençoados, guardados debaixo da Tua potente mão, Senhor. E que tenhamos uma semana de vitória, uma semana em Tua presença, uma semana, Senhor, de bênçãos, para a glória, honra e louvor do Teu poderoso nome, Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus, e a comunhão e a consolação de Seu Santo Espírito, seja hoje e para sempre com o povo de Deus. A igreja diz amém. Deus abençoe aos nossos visitantes, uma honra muito grande tê-los conosco, sejam sempre bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Como foi falado, de repente você quer dar mais um abraço, agora é a hora. Mais uma vez, a oportunidade você tem.